Na nossa última aula, nós estávamos analisando as taxas e eu dei para vocês os dois fatos geradores. Então, nós vimos as discussões envolvendo o poder de polícia e a prestação de serviço público e terminamos com a taxa de incêndio. Hoje, nós vamos começar um novo ponto, mas dentro ainda de taxas, que diz respeito ao parâmetro que é adotado pela legislação para quantificar a taxa. Por que que, como eu até já antecipei na aula passada, a gente não faz menção à base de cálculo propriamente dita, né? O Supremo Tribunal Federal já mencionou que as taxas elas não têm propriamente dita como regra uma base de cálculo. Porque quando a gente pensa em elementos quantificativos, né, e nós vamos estudar isso quando analisarmos o fato gerador, nós sempre vamos ter dois elementos quantificativos: a base de cálculo, que é uma grandeza, e a alíquota. Essa grandeza pode ser dinheiro ou não, tá? Geralmente é um valor em dinheiro, né? R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, né? Pense no valor venal de um imóvel, de um veículo. É uma grandeza em dinheiro. Mas eu posso ter também bases de cálculo, como nós vamos estudar, que não são necessariamente valores em dinheiro. Pode ser, por exemplo, peso, tonelada. E quando você tem base de cálculo, o outro elemento quantificativo é a alíquota. Então, você vai ter a combinação dos dois elementos, você aplica a alíquota sobre a base de cálculo, e aí você chega ao montante do tributo. A alíquota geralmente é um percentual, né? A gente está acostumado a ver a alíquota como 10%, 12%, mas nós vamos ver que a alíquota, quando a base de cálculo não for dinheiro, vai ser um valor diferente, não vai ser um percentual, vai ser um valor em dinheiro. Porque sempre um dos elementos tem que ser dinheiro. Então, se a base de cálculo for dinheiro, a alíquota é um percentual. Se a base de cálculo não for dinheiro, por exemplo, é o peso, a alíquota vai ser um valor em dinheiro. E não vamos nos aprofundar nisso. Mas eu quero dar essa explicação básica só para vocês terem uma ideia de como funcionam as taxas. As taxas, elas são, em geral, tributos fixos. Ou seja, a lei vai prever um parâmetro, geralmente pode ser um parâmetro variável. Eu vou dar alguns exemplos de parâmetros, e os valores devidos são prefixados na lei. Então, por que que a gente diz que o tributo é fixo? Porque eu vou ter um valor prefixado em lei, de acordo, que pode ser fixo ou variável, um valor que vai, se for variável, vai variar em razão de um parâmetro também que é legal. É como se eu criasse faixas. É muito comum taxas, nós termos faixas. Então, você escolhe o parâmetro. Então, por exemplo, parâmetro é a área do imóvel. Nós vamos ver exemplos. E aí, você, dependendo da área do imóvel, esse é o parâmetro legal, você vai ter faixas. Então, por exemplo, até 100 metros quadrados você vai pagar R$ 100, até 200 você vai pagar 200, não sei. Então, você tem valores que vão ser variados, mas são valores variáveis, só que são valores pré-determinados na lei, e eles vão variar em razão de um parâmetro legal. Então, quando você tem discussões de taxa, geralmente as decisões que chegam ao Supremo dizem respeito a esse parâmetro escolhido pela lei, ok? Tem alguma taxa que siga a sistemática comum de imposto, né? De base de cálculo e alíquota? Tem. Então, por exemplo, taxa judiciária, nós vamos estudar, vocês vão ver que geralmente você tem lá o valor da causa, o valor econômico, e você tem uma alíquota. É possível? É, tá? Mas não é tão comum. Taxa geralmente é um tributo fixo. Você geralmente tem faixas. E o que você vai discutir é o parâmetro. Por isso que é muito comum vocês até caírem em concurso, né? Dizendo que as taxas não têm tecnicamente base de cálculo. Elas não têm, porque elas não têm alíquota. Como já é a regra geral, a sistemática é diferente. E aí, qual é a grande questão envolvendo as taxas? É porque a Constituição Federal, e isso é comum de taxas, tá? Não se esqueçam disso, porque às vezes a questão de múltipla escolha traz a mesma discussão, mas para uma outra espécie tributária. Então, por exemplo, contribuições. Só que a vedação, e a gente vai ver algumas discussões, só que a regra é para a taxa. Então, vamos ler
o artigo 145, parágrafo 2º da Constituição Federal. 145, parágrafo 2º. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de imposto. Vocês veem que até a Constituição fala em base de cálculo, né? Mas dentro da ideia do que eu mencionei, né, que é o posicionamento do Supremo, na verdade é um parâmetro. Às vezes tem base de cálculo, mas normalmente não tem. Mas a Constituição mesmo utiliza a terminologia base de cálculo, porque base de cálculo é própria de imposto, né? Os impostos geralmente têm alíquotas e bases de cálculo, tá? É uma sistemática própria dessa espécie tributária. E aí vocês vejam que a vedação é para taxa. Essa vedação não existe para contribuição, por exemplo. As taxas é que não podem ter base de cálculo própria de imposto. Por quê? Porque o imposto, como nós vimos, é um tributo não vinculado. Não há nenhuma atividade estatal específica relativa ao contribuinte. E, como regra, a receita também não é vinculada a uma determinada despesa. Então, o imposto, por essência, ele se justifica, né, a sua cobrança em razão de uma manifestação de riqueza, de capacidade contributiva. Você se lembra quando nós estudamos o princípio da capacidade contributiva, a Constituição, lá no parágrafo 1º do 145, ele até expressa sempre que possível os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Por quê? Né? Eu mencionei naquela época que eu dei o princípio. Porque imposto, você só cobra simplesmente porque há uma manifestação de riqueza. E aí capacidade contributiva é fundamental, ok? As taxas, como eu já mencionei, elas são contraprestacionais. Você tem uma atividade estatal específica relativa ao contribuinte, que é a prestação do serviço ou o exercício do poder de polícia. Então, eles são tributos contraprestacionais. O ente tem que fazer algo para que ele possa cobrar aquela taxa. Então, a taxa, ela não pode nunca ter uma base de cálculo que é própria de imposto. Ela tem que ter o parâmetro escolhido por lei tem que ter uma relação com o custo da atividade estatal, porque ele é contraprestacional. Se você escolher um parâmetro que é meramente uma manifestação de riqueza, que é própria, típica de um imposto que já existe, inclusive, né, você está violando o parágrafo 2º, ok? Então, é preciso que você tenha em mente, quando estuda taxas, e eu vou dar várias discussões que chegaram ao tribunal, ao Supremo, sempre as discussões passam por isso. Princípio do custo-benefício, que está relacionado à capacidade contributiva, tá? Você gera um custo para o ente público, porque ele vai te prestar um serviço ou vai exercer uma fiscalização, e em troca você tem um benefício. Então, o parâmetro legal tem que estar relacionado de alguma maneira com o custo da atividade estatal. É claro que o custo da prestação de serviço, da fiscalização, não é fácil de ser apurado. Então, o que a jurisprudência exige é que tenha uma relação. Né? Não possa ser simplesmente uma manifestação de riqueza. Você tem que ter uma relação com aquela atividade estatal, ok? E aí vamos ver alguns casos, alguns exemplos. Como eu disse para vocês, taxa cai muito em PGE e PGM, muito. Mas também cai muito em magistratura, na área federal, PGFN, AGU, taxa de todas as espécies. É claro que na área federal, contribuições especiais caem muito. Mas as das espécies tributárias, para a advocacia pública, taxa geralmente é que mais cai, porque todos os entes podem cobrar, né? Então, taxa é algo que, das espécies, tem muitas discussões no Supremo. Então, vamos ver quais são os parâmetros legais, vou dar exemplos, vamos ver o que o Supremo considera válido, o que ele não considera válido, para vocês entenderem o raciocínio, ok? Primeira questão que chegou ao Supremo até tem a ver com o exemplo que eu dei. Um dos parâmetros que é um dos parâmetros mais utilizados é como para quantificar a taxa, para você ter esse parâmetro variável, né, para as faixas, geralmente é a área do imóvel.
Então, eu vou dar alguns exemplos. A taxa de incêndio, e aí independente do questionamento de ser serviço específico ou divisível, a taxa de incêndio, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, a base de cálculo é a área do imóvel. A taxa de licença de estabelecimento, que é uma taxa municipal, ou alvará de funcionamento, né? Como eu já disse aqui, o nome muda, mas é a mesma taxa, uma taxa municipal. Geralmente as leis municipais, tem muitas leis, não todas, tá? Mas né, a maioria das leis municipais prevê como parâmetro a área do imóvel. E aí qual é o grande problema nessas hipóteses, nesses casos? É porque tem um imposto, que é o IPTU, onde a base de cálculo não é a área. A base de cálculo é o valor venal do imóvel, valor de mercado. Mas a maioria das leis municipais, quando elas estimam o valor de mercado para fins tributários, quando ela traz o critério legal, que no fundo é uma formulazinha, o principal elemento é a área. Né? Sempre é a área multiplicado por alguma coisa. Então, a área multiplicada, como é o caso do Rio, por exemplo, a área multiplicada pelo valor do metro quadrado daquele trecho de logradouro, trecho de rua. Então, no Rio é valor do metro quadrado, que eu já expliquei aqui, que é a chamada PGV, né, a planta genérica de valores. Aquelas tabelas são os valores do metro quadrado de acordo com a tipologia do imóvel, o logradouro, né, o trecho do logradouro. E você multiplica por um fator de correção que também tem a ver com o tipo do imóvel. Então, idade, né, frente, verso, localização. Você tem alguns fatores de correção, se for terreno, se tem declive, se tem alguma limitação ao direito de propriedade. Então, você tem vários fatores de correção. Então, geralmente é uma fórmula. Mas é área vezes valor do metro quadrado, vezes padronizado, que é a PGV, vezes um fator de correção. De lei para lei, mudam os fatores de correção, muda a nomenclatura, mas geralmente a fórmula é sempre a mesma, né? Para os municípios que adotam a base de cálculo estimada. Então, você tem a área como elemento fundamental daquela base de cálculo, daquela fórmula, né? Daquele critério legal. E aí começou-se a questionar. Muitos contribuintes entraram em juízo e começaram a questionar a constitucionalidade dessas leis, sob o fundamento de que o parâmetro legal, a área do imóvel, era inconstitucional, porque violava o parágrafo 2º do artigo 145 da Constituição Federal. Essa questão chegou ao Supremo. Hoje a questão está sumulada. Ele julgou primeiro um tema com repercussão geral, que é o tema 146, e depois ele adotou uma súmula vinculante, número 29, STF, súmula vinculante, número 29. E o posicionamento do Supremo é que o fato de você ter algum elemento em comum com uma base de cálculo de imposto não transforma aquele parâmetro em inconstitucional. Vocês vejam que não é a mesma base de cálculo. É um dos elementos em comum. Né? A área é um elemento comum da base de cálculo do IPTU. Mas a base de cálculo do IPTU é valor venal, tem outros elementos. Tá? Então, essa existência não é importante, não é fundamental, não é dela automaticamente decorre uma inconstitucionalidade. O que você tem que ver, repito, é se o parâmetro escolhido por lei tem relação com o custo da atividade estatal. Então, vamos pensar nos exemplos que eu dei. Incêndio e alvará de funcionamento. Então, o que vocês têm que pensar? Que foi o que o Supremo raciocinou no tema 146. Quando você pensa numa taxa de incêndio, e aqui esqueçam duas discussões diferentes, né? Indivisível, está lá a discussão que nós vimos na aula passada, aqui é outra discussão das taxas de incêndio. O parâmetro, legal. Vamos dizer que você tenha e você chegue à conclusão, pensa da seguinte maneira: um imóvel que é maior, ele gera um custo para o Estado maior,
para apagar um incêndio? Vamos botar do lado um galpão imenso e uma casa, um apartamento ou algum imóvel não residencial um tem 300 metros quadrados, outro tem 100 metros quadrados. De uma forma geral, a área dos imóveis, vocês acham que interfere no custo da atividade estatal? É razoável se pensar que quanto maior o imóvel, maior o custo para você apagar um incêndio? Sim, o Supremo disse que é razoável. Licença de estabelecimento. Será que nós podemos dizer, de uma forma geral, o raciocínio é esse, né? Que se você tem uma loja imensa, a fiscalização sobre essa loja, o custo da fiscalização vai ser maior do que uma loja pequenininha, né? Você pega um baita de um restaurante imenso, 2 andares, o custo da atividade estatal vai ser maior do que você pegar um barzinho que tem uma portinha? Sim. De modo geral, sim. O Supremo entendeu que sim. Então, aquele parâmetro é legal, ele atende a regra da capacidade contributiva, ela atende a regra do custo-benefício e portanto, não viola o parágrafo 2º do artigo 145 da Constituição Federal. Ok? E a súmula vinculante, não esqueçam, ela costuma cair muito em múltipla escolha, em certo e errado, muito. Né? A súmula vinculante número 29, deixa eu ler aqui para vocês verem como é exatamente o que eu mencionei. É constitucional a adoção no cálculo do valor da taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Integral. Então, vamos dizer, se eu tenho uma taxa cuja base de cálculo é o valor venal do imóvel, aí ela é inconstitucional. Mas a área, não. Ok? Outros exemplos para vocês raciocinarem em função de parâmetros legais. Uma outra taxa que o Supremo enfrentou foi a chamada taxa de fiscalização da CVM, do mercado de títulos e valores imobiliários. O que acontece em relação a essa taxa? O parâmetro legal da taxa da CVM, que é uma taxa de poder de polícia, né, de fiscalização, foi o patrimônio líquido das empresas. O patrimônio líquido é muito parecido, não é a mesma coisa, mas tem elementos em comum com a base de cálculo da contribuição sobre o lucro líquido e do imposto de renda de pessoa jurídica. O problema maior aqui é o imposto de renda de pessoa jurídica. Então, eu tenho uma taxa, patrimônio líquido, e, no caso do imposto de renda de pessoa jurídica, seria o lucro. Né? Existem elementos em comum, não é a mesma coisa. Tá? Aí, se vocês estão entendendo o raciocínio, a discussão chegou ao Supremo, dizendo que isso violava o parágrafo 1º, parágrafo 2º do 145, e que, portanto, aquele parâmetro, aquela lei seria inconstitucional. O que vocês acham que o Supremo entendeu? Vejam, é um elemento. O Supremo entendeu que isso não é inconstitucional. Patrimônio líquido tem uma relação com o custo da atividade de fiscalização. Por quê? As empresas que têm maior patrimônio líquido geralmente são empresas maiores, que geram um custo de poder de polícia maior. Então, ele entendeu que atende, inclusive capacidade contributiva, né? Custo-benefício tem a ver com capacidade contributiva. Então, vocês vejam uma taxa ao qual você aplica capacidade contributiva, mas no ponto de vista positivo. Eu já mencionei isso aqui. Na hora que você cria a taxa, você escolhe um parâmetro que é dentro da estrutura da cobrança e não da isenção de utilização que tem a ver com capacidade contributiva. Né? Então, o Supremo entendeu que é constitucional. E tem uma súmula, que é a súmula 665 do Supremo. 665. Uma outra discussão. Taxa de licença de estabelecimento é uma taxa municipal, o alvará de funcionamento. Eu disse que algumas prevêem como parâmetro a área, mas tem outras que prevêem o número de empregados. E aí, a questão chegou ao Supremo, não tem tema, não tem súmula,
mas a questão já tem mais de um precedente, né? E o Supremo, a questão é se número de empregados, e aqui não é base de cálculo de nenhum outro imposto, mas é saber se esse parâmetro está relacionado ou não com o custo da atividade estatal de fiscalização. Eu diria para vocês que, para mim, essa é uma questão meio subjetiva. O Supremo entendeu que não, que o número de empregados não tem uma relação com o custo da fiscalização, que não necessariamente uma empresa que tem mais empregados vai gerar um custo de fiscalização maior. Eu, pessoalmente, tenho minhas dúvidas. Por quê? Acho que é o mesmo raciocínio do patrimônio líquido, tá? E os municípios defenderam que era o mesmo raciocínio da taxa da CVM. Né? Por que eles indicavam o número de empregados? Porque quanto maior o número de empregados, maior a empresa, maior o custo. O Supremo não entendeu assim. Para a TLE, para a taxa de licença de estabelecimento e alvará de funcionamento, o Supremo entendeu que o número de empregados não tem relação com o custo da atividade estatal. Porque você pode ter muito empregado dentro de casa, né? Você pode ter empregado agora na época da internet, né? Trabalho remoto, pessoas que não moram nem naquele estado, nem naquele país. Então ele entendeu que às vezes a empresa não é grande, né? Patrimônio é um critério objetivo, o número de empregados não. Você pode ter área de internet, você pode ter muitos empregados e a empresa ser pequena, né? Porque você não precisa nem ter um lugar para ficar, né? Você pode fazer tudo online. Então, ele entendeu que isso não era um critério, um parâmetro relacionado com o custo da atividade estatal. E essas leis ele considerou inconstitucionais. Ok? A última que eu gostaria de tratar com vocês é a taxa judiciária. A taxa judiciária, que é estadual, o Supremo, os tribunais entendem que ela pode utilizar. Aqui, lembra, essa é uma taxa que tem base de cálculo, é alíquota na maioria dos casos. É porque a taxa é criada por lei dos estados. Então, a maioria das leis estaduais prevê base de cálculo e alíquota. E aí, o que o Supremo entende? Que você pode usar como base de cálculo o valor da causa ou o valor da condenação. As duas têm relação com a atividade estatal, que é o serviço jurisdicional, né? A prestação do serviço público, que é o jurisdicional. Tanto o valor da causa como o valor da condenação. Agora, para que aquelas taxas sejam consideradas válidas, é preciso que elas não sejam confiscatórias. Então, ou você vai ter que ter um teto, que é o que acontece no estado do Rio de Janeiro, um teto máximo de cobrança, ou você vai ter que ter uma alíquota que não seja muito excessiva para que você evite que aquele valor que é pago pela taxa não corresponda, não atenda a esse caráter contraprestacional, esse custo-benefício. Então, você vai ter um teto, ou você não pode ter uma alíquota muito excessiva. Isso está sumulado. Essa é a súmula 667 do Supremo Tribunal Federal. 667. Ela diz: viola a garantia constitucional de acesso à jurisdição. Não se esqueça que aqui o serviço público é o jurisdicional. A taxa judiciária é calculada sem limite sobre o valor da causa. Você precisa ter um teto, né, para evitar que aquilo se torne desproporcional e, portanto, seja confiscatório. Ok? Uma outra questão que chegou ao Supremo, que eu acho muito interessante, que é uma briga que tem muito aqui no estado do Rio de Janeiro, mas tem vários estados a mesma discussão, tem a ver o fato de que você tem uma dupla cobrança pela lei do estado. Você tem a cobrança das custas judiciais e da taxa judiciária. E aí muitos contribuintes começaram a alegar que isso seria um bis in idem, uma dupla cobrança em relação ao mesmo serviço jurisdicional. Eu tenho, aqui no Rio a gente defende o município, né, as autarquias municipais, e a lei do Estado do Rio de Janeiro, ela é meio complexa. Para não ser assim dizer que ela é horrorosa, ela é meio complexa. Por quê? Porque eu tenho várias leis que são. Você tem o Código Tributário Estadual, o CTE, e você tem lei de custas. E aí as regras de custas e taxas são confusas, tá? Então, por exemplo, e fora que para o município, eles exigem contrapartida, né? Para a gente ter isenção da taxa judiciária, o município do Rio tem que dar, que é isenção, porque aqui é taxa, né? Não tem imunidade. A isenção da taxa judiciária, o município tem que dar isenção de taxa de lixo.
Só que o município tem que dar isenção de taxa de lixo para o Estado e as autarquias. Só que o Estado não dá isenção de taxa judiciária para as autarquias municipais. Ou seja, o município não paga taxa judiciária, mas e o Estado e a autarquia não pagam taxa, a autarquia estadual não pagam taxa de lixo. É a contraprestação. A lei exige como condição, é uma isenção onerosa. A gente tem muitas discussões de taxas e custos. E a discussão aqui no Rio, a legislação é muito, com todo o respeito do mundo, são legislações muito antigas, mal estruturadas, confusas. A jurisprudência do TJ é bem confusa, né? Então, assim, e chegou no Supremo uma das discussões de que se haveria, na verdade, uma dupla incidência. Custas têm natureza de taxa, taxa judiciária é uma taxa, as duas são contraprestações pelo serviço público, né, de jurisdicional, e assim, não seria um bis in idem? E aí o Supremo julgou uma ADI, que é a ADI 5751, e nessa ADI o Supremo entendeu que não é inconstitucional o simples fato de terem a cobrança das duas. Né? Não viola o princípio da capacidade contributiva, da proporcionalidade, a simples existência de duas cobranças. Você precisa analisar casuisticamente, hipótese por hipótese, para se saber se, no caso concreto de uma lei específica dos estados, a soma daqueles valores se torna confiscatória. Aqui não é simplesmente a existência, né? O confisco, vocês devem se lembrar que eu disse isso, ele pode surgir, né? Seja quando você considera aquele tributo sozinho, seja quando você soma, quando você considera tudo que é tributado. Então, a ideia do Supremo aqui foi essa, ou seja, só o fato de ter as duas não é inconstitucional, mas elas podem ser confiscatórias? Podem, se você, na hora que você somar as duas, aquilo for excessivo. Mas isso depende de uma análise casuística e que o Supremo não faz, né? Ele fixa o princípio, mas ele não analisa né, vamos dizer assim, não vai analisar lei por lei. Às vezes ele analisa, né? Quando ele quer, ele analisa. Mas aqui nessa ADI, ela fixou um entendimento genérico, ok? Para acabar nossa aula, não, na verdade não vai dar tempo. Então, na próxima aula, eu vou tratar com vocês, vou continuar estudando taxas, e aí eu vou tratar de duas taxas de fiscalização que foram muito questionadas aqui no estado do Rio de Janeiro, que eu acho que reforça essa ideia de parâmetro, de ideia de capacidade contributiva, ideia de que é base de cálculo própria de imposto. É uma taxa que tem em vários estados, né? Vários estados tentaram instituir, e aí eu acho que é importante, mesmo que vocês não façam concurso no estado do Rio, tá? Então, na próxima aula eu vou dar isso, e vou dar também, dando tempo, mas acho que vai dar, os critérios que diferenciam taxa e tarifa, né? Que essa é outra questão que cai muito em concurso. Esse vai ser o último ponto que nós vamos ver dessa espécie tributária. Então, até a nossa próxima aula.